A história do município de Gramado está intimamente ligada ao Festival de Cinema. Em 1913, colonos descendentes de alemães e italianos ali se estabeleceram, iniciando o povoamento. A denominação veio de um pequeno campo que ali havia e que servia de lugar de repouso. Até hoje, Gramado continua a atrair grande público, que desfruta do clima, das atrações e, é claro, do Festival de Cinema. Não é a primeira vez que eu venho e venho com muita alegria. Ao entrar aqui no centro de convenções, onde eu vim aqui pegar as minhas credenciais aqui, eu fui tomado por uma emoção que é sempre bom você voltar para um lugar que te trata bem. E eu acho que isso é uma coisa do ser humano. Quando é tratado bem num lugar, ele quer voltar sempre, 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 sempre. Isso aqui é o festival mais bacana do país, é o mais liberal, é o mais bonito. A cidade de Gramado é um espetáculo e esse festival não pode terminar nunca. Eu rezo para que as autoridades sobrevivam e que esse festival nunca termine. Tive a felicidade de ser o organizador e presidente do primeiro festival, lá no início de 1973, quando os eventos que aconteciam em Gramado eram sempre no verão, por causa da beleza das hortênsias. Era a maneira que nós tínhamos para difundir a cidade, mostrando aquele caminho de hortênsias que ia de Gramado até Nova Petrópolis, dos dois lados da rodovia. Tinha uma meia dúzia de pequenos hotéis, o maior era o Serra Azul, que havia sido inaugurado naquele ano, com apenas 26 apartamentos. Gramado que escolheu fazer o festival, não foi o festival que escolheu fazer Gramado. Em primeiro lugar, por causa do seu povo, né? Que é um povo vocacionado ao turismo e à cultura. Em segundo lugar, porque Gramado, por ser pequena, é uma cidade que congrega todo o pessoal que vem. É um festival bastante modesto, mas ele logo adquiriu assim uma dimensão nacional em função da imprensa que veio para Gramado. Todos os grandes jornais do país estiveram aqui presentes. O festival depois foi deslocado para o inverno, porque Gramado, com a grande divulgação que teve através dos festivais e de outros eventos, passou a ser uma cidade muito mais procurada e a rede hoteleira começou a crescer muito. Se nós tínhamos 6, 7 hotéis pequenos naquela época, hoje temos 140 hotéis. É o único evento sem custos que consegue trazer toda a grande imprensa nacional para cá. Essas empresas que patrocinam cultura, elas têm o Festival de Gramado como a menina dos olhos. A primeira que elas pensam em investir patrocínio em Gramado porque tem retorno. O que não acontece em cidades grandes, por exemplo, como o Rio de Janeiro, um festival lá ele se dilui, porque a cidade é enorme. Cannes, por que dá certo? Poderia ser em Paris, mas é em Cannes porque Cannes é pequeno. Numa cortesia do governo Collor, lá por 1990, Gramado corria o risco de transformar-se no mais importante festival de filmes inexistentes do mundo. Então, resolveu mudar, transformando-se num festival latino, depois ibero-latino, depois misto de brasileiro com latino, com mostras competitivas paralelas. Esse latino proporcionou um entrelaçamento de Gramado com grandes centros mundiais de festival, como Itália, Espanha, França. Não há nenhuma outra parte do mundo que o documentário esteja crescendo como está crescendo no Brasil nesse momento. O mercado começa a crescer bastante, mas ainda não chegou no ponto que a gente quer, mas está crescendo muito, tanto que nesse momento são 40 longa-metragens documental que estão sendo feitos. O longa-metragem argentino Vereda Tropical foi uma produção modesta, mas eficiente por representar a boa safra de filmes argentinos. Você pode trabalhar na Argentina com dificuldades inumeráveis, mas temos bastante público e temos a oportunidade de fazer filmes. Estamos fazendo 50 filmes por ano agora na Argentina. Como funciona a captação de recursos lá? Sempre é uma batalha difícil? Sempre difícil, tem muita gente querendo fazer cinema, tem comissões que aprovam os livros, tem o Instituto do Cinema que dá subsídios, e dá créditos, e dá dinheiros públicos para fazer os filmes, e depois tem os aportes privados da televisão ou de produtores privados. A dificuldade na captação de recursos e as leis de incentivo à cultura foram pauta do discurso de produtores ligados ao cinema.
projeto ele tinha levado cacetada na lei municipal, na lei estadual. Aí eu resolvi colocar na Lei Rouanet. E dentro da brecha da Lei Rouanet, existe a possibilidade de pessoa física patrocinar através de imposto de renda. E foi nessa brecha que eu consegui captar parte do recurso do filme. Se você juntar 300, 400, 500 reais aí de 20, 30, 100 pessoas, você começa a impulsionar seu projeto. O filme foi vencedor de um concurso regional da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, que é o FAC, o Fundo de Apoio à Cultura. Só que o FAC deu 18 mil pra gente, o filme custou 40. A gente fez isso meio na loucura, acreditando que a gente ia ganhar um prêmio em Brasília. Se eu não tivesse ganhado esse prêmio, que de fato ganhei, eu teria me arruinado. Então foi uma loucura nossa, a gente fez e deu certo. Ganhamos o prêmio do júri popular e conseguimos pagar o restante do orçamento. Com essas leis de incentivo à cultura, a federal e a estadual, proporcionam recursos maiores, porque só faz um grande festival se tiver dinheiro. Como é que vai trazer 400 pessoas, 400 passagens aéreas, hospedar essas pessoas todas, dar alimentação, fazer festas, translados de Porto Alegre para cá, carros rodando aqui dentro, conduzindo essas pessoas. Nós temos que ter incentivo à produção nacional. Esse incentivo à produção nacional não significa colocar barreiras à produção estrangeira, mas o incentivo à produção nacional, ele pode vir, eu estou vendo aí uma iniciativa de tributar um pouco mais o filme estrangeiro, eu acho que é bom, desde que essa tributação signifique um recurso que vai para as produções nacionais. O festival ele se torna mais interessante se conseguir melhores filmes. O que faz o grande festival são os filmes exibidos. Quando vê o caso do lançamento de Olga, né? Uma loucura, por quê? Porque é um filme que vai para os grandes festivais. Então, o que faz do festival maior ou menor é a qualidade das películas exibidas. O Festival de Gramado superou grandes dificuldades econômicas e, mais uma vez, foi o centro de discussões sobre o futuro do cinema brasileiro. Além disso, está fortalecido com a participação de filmes latinos. Isso o torna cada vez mais internacional. Nunca se falou tanto em diversidade, né? Até agora, no projeto de lei Ensinave, né, polêmico projeto de lei, uma das coisas que fundamentam a criação dessa agência é a questão da diversidade, garantir a diversidade, seja mostrando mulheres, negros, enfim, gays, índios, enfim, mostrar que esse país realmente não foi construído pelo homem adulto branco de classe média alta. Eu acho que o tema é polêmico, mas eu acho que o tema vai além da homossexualidade do cara, do Manuel Puig. Acho que tem mais a ver com a procura dele desesperada do amor. A solidão dele, né? Isso. No que eu sei, eu acho que é a primeira vez que, ou pelo menos faz muito tempo que eu não vejo um filme argentino falado tanto tempo em outra língua. Já isso só é uma coisa inovadora, é uma novidade. Eu acho que isso é novo, isso é uma novidade, isso não acontece geralmente lá na Argentina. E, bom, a mistura de culturas, eu acho que é bom, porque no mesmo filme, mesmo que o filme aconteça totalmente no Rio de Janeiro, se mostra o mundo argentino e o mundo brasileiro ao mesmo tempo. Pensei que essa era uma muito interessante opção para fazer um filme, uma história muito rica, porque tragicamente muitos intelectuais argentinos, escritores especialmente, vão parar fora do país, e moram fora do país. Borges, Cortázar, tem muitos grandes escritores que finalmente foram exilados, não? Que não é um exílio político, mas é um exílio interno, moral, humano. Eu acho que não dá para julgar para baixo do tapete a direita brasileira. Ela existe, ela é poderosa, ela não está mais com a cabeça de fora, mas ela está dentro de todos os partidos. Em todo o seu esplendor, em todo seu leque. E esse movimento foi um movimento que aconteceu, foi sério, e eu acho, como está no filme, que o golpe de 64 é fruto desse movimento que nasce nos anos 30. Essa forma conduz uma coisa muito interessante, que é o embate da mãe e da filha, que o diálogo fala um pouco isso, mas os corpos trazem a questão da sensualidade das duas, né?
e que eu acho que as atrizes estão muito bem ali, porque é uma sensualidade... gente como a gente, assim, são bonitas e às vezes são feias, né? E dessa maneira eu achei que poderia ficar muito interessante, ao mesmo tempo para dar uma unidade ao filme, de não ter esse diálogo e até deixar o tom epistolar mais marcado. Por não envolver os problemas de produção de um longa, você pode fazer um tipo de filme mais experimental, mais artístico. E eu sou mais conhecido como mestre do terrir pelos meus longas-metragens, mas eu acho que essa série de curtas que eu venho fazendo é um outro projeto muito ambicioso, de igual envergadura e importância, porque eu tenho procurado fazer uma espécie, norteado pelo Décio Piantari, pelo Haroldo e pelo Augusto, uma espécie de paideuma da cultura brasileira. Então a gente queria tentar fazer um filme que fosse um pouco suspense. Foi um filme que, à medida que a gente ia fazendo o filme, ele vinha agregando pessoas que iam sabendo, iam nos ver na mata, iam ficando, iam vendo. E até hoje isso acontece. Eu tinha um único objetivo, é contar bem essa história para que todas as pessoas que não tivessem nenhum acesso político, que não tivessem conhecimento sobre Olga, que nunca tivessem ouvido falar do Prestes, tivessem acesso à emoção, a conhecer esse filme, essas pessoas, a conhecer esses personagens e sentir que de alguma maneira que está aprendendo alguma coisa da história do país. Partimos do princípio que a gente queria fazer um roteiro humano, simples, de fácil entendimento, didático em alguns momentos para poder mais à frente as pessoas entenderem. A intenção inicial era isso, era trabalhar um insólito, no sentido arte e fotografia, uma coisa abstrata, surreal e tal. A intenção inicial era trabalhar com lixão, trabalhar essas pessoas contracenando esses dois monólogos, entendeu? Com esse contraponto. Você trabalhar a felicidade com muito ódio. Quer dizer, é você dizer sim, fazendo com a cabeça não. A exibição em hors concours do filme Olga, de Jaime Bom Jardim, abriu as noites de cinema no festival. A superprodução agradou muito ao público, sempre tão acostumado ao elenco global, mas não encantou aos cinéfilos mais exigentes. Eu acho que Olga, de alguma maneira, representa um pouquinho essa minha vontade de falar sobre grandes mulheres. São muitos motivos que fazem um diretor escolher uma atriz. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que analisar, no caso da Olga, é um aspecto físico muito parecido. Quer dizer, os olhos da Camila falam muito alto e se você reparar nas poucas fotos que existem da Olga original, o que chama muita atenção são os olhos. Então a Camila já tinha os olhos, depois tinha uma coisa que era muito importante, que é a entrega, quer dizer, você vai topar fazer treinamento militar, você vai para o exército todo dia, você vai estudar russo, vai estudar alemão, você está disponível 24 horas para fazer esse filme? Tô. E terceiro, tinha uma coisa que é muito importante, é uma grande atriz e ela deu tudo de si por esse filme. As pessoas confundem aqui no Brasil, pelo fato de verem muita televisão, uma boa produção, uma boa cinematografia, uma boa iluminação, como se isso fosse um filme perfeito. Quando se tenta fazer, no caso do Olga, uma minissérie que deveria ter no mínimo 20 capítulos, num filme de 2 horas e 15, o negócio não funciona. E os gastos de produção e a forma como aparece a produção do filme são realmente inéditas dentro do cinema brasileiro. O troféu Eduardo Abelim foi concedido para Tezuka Yamazaki. Tezuka era desconhecida no Brasil até lançar Gaijin, em 1980, um filme que lhe rendeu vários prêmios nacionais e internacionais. É uma história do começo do século passado, entendeu? Eu espero que vocês gostem e para depois verem o Gaijin 2, que vai ficar pronto em março, sei lá, lançar. Para quem viu o Gaijin 1, é uma continuação, tá? É o mesmo personagem, só que eu levo a história até ela fazer 100 anos, quando ela consegue voltar pela primeira vez para o Japão. Para quem não viu o Gaijin 1, o Gaijin 2 é uma história também, tem linha de começo, meio e fim. Eu quero fazer cinema que comova a plateia, que me comova, portanto, por tabela, comova a plateia. Para mim, cinema é um produto audiovisual que tem um valor de comunicação. Tá? Se é arte ou não, daqui a 50 anos alguém vai falar, entendeu? A obra de arte é uma coisa que vem a posteriori, entendeu? Se é obra de arte é quando o trabalho ele permanece vivo durante muitos anos. Tenho a honra de chamar ao palco o grande homenageado com o troféu Oscarito de 2004, Lima Duarte.
O grande vencedor do troféu Oscarito foi Lima Duarte. Ele demonstrou simplicidade ao receber a homenagem. Por que não premia uma participação eventual num filme que pode ser boa ou má, depende da produção, depende do roteiro, de uma porção de coisas. Mas homenageia uma carreira, no meu caso, a minha vida. Mais uma vez, o Festival de Cinema de Gramado mostrou-se como o principal evento brasileiro do gênero e um dos mais importantes da América Latina. A cidade recebeu um grande número de atores, diretores e técnicos. Durante o evento, os profissionais ligados à área disputaram os quiquitos e criaram uma atmosfera de glamour que atraiu centenas de turistas. Depois de tantos acontecimentos, só nos resta fazer as malas e aguardar o próximo festival. E o cinema continua.